Não sei se você tem assistido os jornais ultimamente e visto as diversas notícias relevantes no tocante a guerras, política, manifestações, violência, tanta coisa que nos invade hoje em dia através dos jornais, da internet, enfim. Mas uma das notícias que me chamou a atenção foi a morte e a tortura de um cãozinho inocente ali no litoral de Santa Catarina, feito por jovens da alta sociedade. Poderia ser de qualquer classe social, mas nesse caso são jovens ricos que estavam ali na praia e massacraram esse cão inocente, o qual foi levado ao veterinário. Ele foi tratado, mas não sobreviveu. Precisou ser sacrificado porque a condição dele era realmente um absurdo. A primeira coisa que eu quero talvez questionar a sua pessoa. Muita gente me diz: Natanael, esse canal é canal de teologia, é canal sobre Bíblia, aqui que tem a ver um tema muito mais em relação a um cão. Olha, a cosmovisão bíblica nos dá autoridade, e o poder da palavra nos dá autoridade também para poder tratar qualquer assunto. Eu, às vezes, sou criticado por certos temas que eu trago aqui no canal, mas, repito, a cosmovisão bíblica trata de qualquer cosmovisão geral do universo, da humanidade, no tocante à ciência, a problemas do homem, espiritualidade, psicologia. Qualquer tema pode ser tratado pela palavra do Senhor. É lógico que nós não vamos aceitar teorias malignas, por favor, e em qualquer área haverão teorias malignas que nós não aceitamos, porém, tenho autoridade da palavra para falar, ensinar e ao mesmo tempo ressaltar versos bíblicos que possam combater a maldade, que possam combater qualquer comportamento que não procede do que a moral e a ética dos textos sagrados. Olha só, sempre cito um versículo que é Provérbios 12:10, que diz que o justo, quando fala se justo é o Sadik, que tem o Sedek, que é justiça. O justo é aquele que cuida bem do seu animal. Entre tantas características de um justo, ele diz aqui em Provérbios da palavra que ele cuida bem do seu animal. Tá? Então, o justo, para ser chamado justo, ele tem que vivenciar a essência de reino, porque o reino está ligado à justiça. Buscar primeiramente o reino de Deus, a sua justiça. Então, quando uma pessoa está mergulhada no que é a virtude do reino, logicamente ele vai ser chamado justo. E por que ela está na essência do reino? Porque vive a fé. A fé e a fé vem pela palavra. Então é uma ligação completa que eu faço sempre nessa organização de estudos no tocante a reino, justiça, a fé. O justo é aquele que anda, vive a essência dos princípios santos. Ele nunca vai maltratar um animal, ele vai cuidar bem do animal. E não é o que estamos vendo hoje em dia. E o retrato principalmente dessa família, ou dos familiares, dos pais, que por serem pessoas dotadas de poder monetário, se sentiram, vamos falar assim, nessa ação maligna, se sentiram donos de atuar de uma forma tão maligna e maquiavélica ao ponto de coagir, de intimidar pessoas que testemunharam. Essa é a triste realidade de muita gente que cresce de uma forma desordeira, porque existe a prosperidade de Deus, mas cresce de uma forma desordeira no poder monetário, servindo a Mamon, porque alguém pode se enriquecer servindo a Mamon e fugir dos princípios santos. E Deus, por isso, sempre previne: eu vou te prosperar, mas cuidado para você não abandonar os princípios da simplicidade, dos princípios da moral e da ética da minha palavra. Sempre houve. Então, hoje em dia, no Brasil todo, aí desde o mais simples e pobre até o mais alto, desde pessoas leigas até juízes hoje em dia, advogados políticos, pastores, homens e mulheres dentro da igreja, que por acharem que tem o poder monetário, se acham donos, né, de uma ditadura maligna ao ponto de impor e querer subornar, tirar, coloca para cá, porque eles estão manipulando e tratando assuntos que deveriam ser punidos, assuntos que deveriam ser maldades, que deveriam ser tratadas judicialmente, lamentavelmente estão sendo colocadas embaixo do tapete, passa-se pano, desde as coisas mais horrendas que você possa imaginar na política,
no contexto igreja, eclesiasticamente falando, tem gente maligna assim, porque ela tem o poder. É o caso dessa família. É o caso dessa família. Isso gera uma cultura maligna. Você acha que um jovem bem educado, que entende regras, que sabe do que é moral, que sabe do que é certo, é capaz de fazer uma atrocidade dessa? Claro que não. Então, um jovem que é criado nessa cultura que o dinheiro faz tudo, o dinheiro resolve tudo, com certeza, nessa libertinagem satânica e maligna, lhe dá, entre aspas, lhe dá o direito de acabar com a vida e torturar o animal. E ainda, perante essa triste e horrível realidade, vem os pais querendo coagir, querendo intimidar, porque tem o poder. E os indo vão para Disney. Ah, querido, nessa nação, lamentavelmente, estamos vendo vários quadros. Repito, desde um caso simples, entre aspas, como este, até coisas horrendas, e parece que ninguém está vendo. E se disfarça tudo, se esconde tudo, e parece que todo mundo está dançando na impunidade. Vem dias onde o Eterno vai se manifestar, antes da sua vinda, onde ele vai começar a julgar. Pode ser quem for, pode ser no meio eclesiástico, pode ser no meio da política, pode ser entre os ricos e poderosos, entre tanto banco aí enrolado com tanta coisa maligna, que se o Senhor levantar as saias, como diz o profeta, vai levantar as saias, se ele abrir esses túmulos caiados, querido, vai feder, vai feder, vai feder. Então, essa cultura que vemos geral no Brasil e no mundo, essa é a cultura, às vezes, familiar. Familiar de pais que não ensinam preceitos para os seus filhos, dessa libertinagem maligna por ter poder aquisitivo ou ser rico, achar que são alguma coisa, como o pastor de Laodiceia. Tu dizes que és rico, não tem falta de nada. Olha o egocentrismo dessa pessoa. Olha a ação maquiavélica satânica ao ponto de engodar uma pessoa e um coração, achar que ele não tinha falta de nada. Eu sou supra-sumo aqui. E o relatório do céu, como sempre digo de Laodiceia, é que ele era um morno, que o Senhor o vomitaria da boca, um pobre, miserável, cego e nu, segundo a ótica celestial. Por quê? Porque alguém que cresceu monetariamente se esqueceu dos princípios. Isso quero ressaltar. Esse retrato ali, ou esse exemplo ali, com esse cão, com esse cachorrinho, é um retrato de coisas que estão acontecendo dentro da família, dentro da essência do homem, ao ponto de vermos impunidade e acharmos que maldade é algo normal. Alguém uma vez me disse, que Deus é esse? Que Deus é esse? Olha só, vou dar um exemplo aqui. Que salva animais na Arca de Noé, porque você já leu a história da Arca de Noé em Gênesis, e condena o ser humano, condena os seres humanos. Pois é, pois é. Você sabia que Deus salvou cãozinho, salvou animais, salvou cavalinho, salvou jumentinho, salvou um monte de animaizinho e condenou. Mas por quê? Porque o Senhor sabe, Deus é justo. Primeiro, essa raça humana daquele então, e Noé pregou e anunciou, teve a chance de ser salva e foi avisada, foi avisada. Mas essa humanidade naquela época estava tão desviada, tão deturpada e tão maquiavélica, que são esses que fazem atrocidades, porque quem faz isso com o animal, com certeza, em qualquer situação fará isso com um ser humano. Pode facilmente. Quem não tem uma estrutura moral para poder fazer uma maldade dessa, com certeza não terá estrutura moral para poder se segurar e se conter numa organização emocional e espiritual ao ponto de falar, não posso fazer isso. Como essa pessoa não tem isso, é capaz de fazê-lo com qualquer pessoa. São os mesmos, querido, que por dinheiro mandam tirar a vida de alguém. São os mesmos que estão no poder, são os mesmos que estão em muitas organizações eclesiásticas. Não são todos, porque não posso colocar todos na mesma balança. Não, por favor. Sempre haverá gente honesta em qualquer área, na política, nas profissões, medicina, na advocacia, em qualquer lugar, na igreja. Sempre haverá gente santa. Como também há pessoas ricas que são honestas, são equilibradas, vivem na moral, têm temor de Deus. Como também a gente pobre, maligna, terrivelmente maligna. Eu conheço gente pobre, mas que é má, é terrivelmente má. Então,
Isso é comportamento humano independente da classe social. Minha crítica vai para quem, pelo fato de ter poder monetário, acha que é o dono do mundo e pode comprar tudo. Isso está desde uma palafita até os palácios dos grandes, lamentavelmente. Isso tem que ser combatido. Vem juízo do Senhor, a mão do Senhor vai pesar em atos malignos. Em breve nós veremos justiça do Senhor e precisamos estar alertas, porque esse Deus que nós servimos é um Deus de amor, mas é um Deus que é capaz de salvar animaizinhos e condenar uma raça entregue às suas vontades. E isso tem se alastrado. Olha o que diz em 2 de Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Meu Deus, Paulo, nesse contexto de Roma, Paulo, nesse contexto de violência, de tortura, inclusive já haviam matado vários apóstolos, e Paulo também será morto aqui pelo poder de uma perseguição maligna promovida principalmente por religiosos judeus. E agora nós estamos ouvindo de Paulo: virão ainda tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor. Quem sabe esses jovens eram cruéis, sem amor, e já viviam um contexto de família de crueldade, sem amor, onde o dinheiro resolve tudo. Agora vamos para a Disney para abafar o caso. Olha que coisa maligna. Que mais traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Esse é o grande problema. A inimizade com Deus está trazendo maldade à terra. Que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos dê autoridade para qualquer tema ser tratado à luz da palavra do Senhor. Me perdoem porque está tudo aqui escrito, porque eu estou dando aula de escatologia, estou dando aula de Apocalipse, estamos vendo muitas coisas escatológicas e somamos de que realmente estamos no fim, nós precisamos nos voltar para o eterno. Deixe o seu comentário, o que você acha sobre isso? Será que isso é baboseira, é mais um cãozinho, ou isso é um retrato real do que está acontecendo no coração do ser humano? Que o Senhor nos guarde, nos poupe. Muito obrigado por nos assistir. Um abraço e um beijo no seu coração.